Saudações a todos, professor José Souza, mais um vídeo de análise e desenvolvimento, mais uma vez falando aí de modelagem de caso de uso. Este é o segundo vídeo de uma série de 3 e neste vídeo nós vamos ver como construir diagramas de caso de uso utilizando uma ferramenta chamada Asta. Então, vamos lá, galera. Recapitulando aí brevemente, modelagem de caso de uso nos dá a visão do sistema do ponto de vista das suas funcionalidades e dos seus usuários, dos seus atores, aqueles agentes externos que interagem com o sistema. Então, na modelagem de casos de uso, nós modelamos, nós ilustramos aí quais funcionalidades são oferecidas pelo sistema e quais atores participam daquela funcionalidade. O diagrama de caso de uso é uma documentação visual, tá? Uma documentação ilustrativa, digamos assim, dessa modelagem. Então, para fazer a modelagem de casos de uso, os diagramas de casos de uso, nós precisamos de uma ferramenta gráfica para poder desenhar os diagramas. Então, podemos desenhar na mão, tá? Mas, por questão de comodidade, nós podemos utilizar uma ferramenta. E neste vídeo eu vou utilizar uma ferramenta chamada Asta, que é distribuída gratuitamente. Inclusive, ela tem uma licença própria para usos acadêmicos, desde que você insira aí, que você forneça seu nome e seu e-mail institucional, tá? Então vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar na demonstração de hoje. Depois de inicializar o Asta, essa é a tela inicial que vocês vão ver. Estamos trabalhando aqui com a versão 8 do Asta, aumentar um pouquinho para ficar melhor, ok? Porém, as versões anteriores não tem tanta diferença em relação a essa versão aqui, tá? Nós vamos acessar aqui a aba arquivo. Reparem que ele é todo em inglês, mas quem trabalha com desenvolvimento não deve existir a barreira da linguagem, tá? Então nós vamos trabalhar aqui com o software todo em inglês, mas acredito que não seja um problema. Arquivo novo, vou criar aqui um novo arquivo e a partir desse momento eu posso criar os meus diagramas, tá? Nós vamos trabalhar com o diagrama de caso de uso, que é esse segundo aqui. Porém, notem que a versão gratuita do Asta, a versão comum, digamos assim, ela te dá a possibilidade de trabalhar com vários diagramas. São esses diagramas que estão aqui em cima, tá? Então, vou criar aqui um novo diagrama, Use Case Diagram, e a partir daí eu tenho acesso ao meu diagrama de caso de uso e eu tenho acesso aqui ao meu menu para poder inserir elementos neste diagrama. Com o meu novo diagrama criado, eu posso adicionar aqui elementos. Primeiro, vou adicionar aqui um ator, tá? Aumentar aqui Actor, vou colocar um ator, dei um clique em cima, está selecionado, então dei um clique aqui e eu posso nomear o meu ator aqui como chamar ele de cliente, tá? Cliente, cliquei fora e lá criei o meu ator, certo? Vou criar também aqui um caso de uso, essa elipse aqui, ó. Se eu pausar aqui, o menu vai dizer Use Case. Selecionei, dei um clique e vou fazer cliente realiza compra, tá? E vou criar aqui uma associação simples entre esse cliente. Note que eu seleciono a minha associação e a partir do momento que eu utilizo o mouse aqui, ele dá uma destacada aí no elemento de onde vai sair a associação. Dei um clique, puxei e fiz aqui a minha associação. Uma coisa que você deve prestar atenção quando trabalhar com Asta é em relação à seleção, a qual elemento você está selecionando para poder alterar os atributos deles aqui, tá? Eu cliquei aqui fora, então isso quer dizer, eu dei um duplo clique aqui, apareceu um caso de uso aqui acidental, tá? Apaguei. Adicionei aqui esses elementos, dei um clique aqui fora. Note que a partir do momento que eu clico aqui, um menu se abre à esquerda. Esse menuzinho aqui à esquerda, na parte inferior esquerda, ele mostra os atributos daquele elemento que eu estou trabalhando. Então, o elemento que eu selecionei aqui é o meu diagrama. Cliquei aqui na área aqui do diagrama. Então, eu posso alterar, por exemplo, o nome desse diagrama. Vou chamar ele de diagrama de teste. Dei um Enter.
chamei aqui o meu diagrama de teste, e se vocês repararem, ele está aqui com o nome diagrama de teste. Alterei o nome daquele diagrama, tá? Vou selecionar aqui um outro elemento, vou selecionar o meu ator. Note que eu vou ter aqui uma série de outros atributos no menu à esquerda, o nome, estereótipo, atributos dele, por aí vai, tá? Isso aqui vai ser muito útil quando vocês forem trabalhar, por exemplo, com um diagrama de classes, onde a quantidade de atributos que um elemento do seu diagrama tem é muito maior se comparado aqui no diagrama de caso de uso, ok? Então, vocês precisam ficar ligados que quando vocês quiserem alterar o atributo de algum elemento, seleciona e dá uma olhada aqui no menu à esquerda. Isso vale também para o meu caso de uso. Vou selecionar aqui o meu caso de uso, vou diminuir aqui um pouquinho. Reparem aqui à esquerda que quando eu selecionar o outro caso de uso, os meus atributos vão mudar. Eu tenho um nome, tenho uma definição, tá? E a mesma coisa acontece aqui com a minha associação. Ao utilizar o Asta, estejam cientes que os nomes precisam ser únicos no meu espaço de nomes. Em outras palavras, eu não posso criar elementos diferentes com o mesmo nome. Vou tentar criar aqui um novo ator, tá? Vou criar aqui um novo ator e vou chamá-lo de vendedor. Note que a criação aqui teve sucesso. Criei um novo ator aqui com o nome vendedor. Porém, vou tentar criar aqui um terceiro ator e vou acidentalmente chamá-lo de cliente. Note que eu não posso fazer isso, dado que eu já tenho um elemento com o nome cliente. Então, não posso criar um novo ator com esse nome. Então, ele vai chamar aqui de ator 3, porque na sequência foi o terceiro ator que eu criei. Ok? Reparem que todo elemento que eu crio, ele aparece aqui no meu menuzinho aqui à esquerda, no meu espaço de nomes, aqui na parte superior, onde vocês podem ver aqui, certo? Um erro comum que as pessoas fazem, que as pessoas cometem quando utilizam o Asta, é, por exemplo, apagar o elemento do diagrama, dei um delete aqui, utilizei delete, porém o meu elemento continua aqui no meu espaço de nomes, ok? Se você simplesmente dar um delete, você vai apagar do espaço de nomes, você não vai remover do modelo, você vai remover apenas do diagrama. Então, se eu tentar criar aqui um novo ator, tá? Eu vou chamar ele de Hector 3, ele não vai deixar porque o nome tem que ser único. Mas, poxa, não tem nenhum ator 3 aqui. Não tem no diagrama, mas tem no seu modelo. Para remover o ator corretamente, você aperta Ctrl D ou então clique com o lado direito e apaga aqui, ó, do modelo, tá? Apagar do modelo é uma coisa, apagar do diagrama é outra coisa, ok? Por quê? Porque eu posso ter diagramas diferentes que compartilham o mesmo elemento, o mesmo ator, por exemplo, ou utilizam atores diferentes, tá? Então vou remover aqui o ator 4 e o ator 3, vou apagar ele daqui, tá? Então, vou remover aqui, Ctrl D, e eu tenho aqui os meus atores cliente e vendedor. Vou adicionar um novo diagrama de caso de uso, use case. Reparem que esse diagrama novo, diagrama de caso 1, ele está dentro da mesma pasta do meu diagrama de teste, que foi o que eu criei inicialmente, certo? Eu vou chegar nesse diagrama aqui e vou adicionar o meu ator e vou chamá-lo de cliente. Não pode, porque o nome precisa ser único. Então, como fazer para remover aqui Ctrl D? Como fazer para utilizar esse cliente aqui nesse diagrama? Eu clico e trago ele para cá. Eu arrasto ele para cá e aí eu posso utilizar aquele cliente. Qualquer alteração que eu fizer aqui, vou chamar aqui de clientela, ela vai se aplicar ao meu espaço de nomes, ao meu modelo, tá? Então, se você mexer em qualquer elemento, você vai alterar aquele elemento em todos
os diagramas. Agora que vocês já entenderam a questão do espaço de nomes, eu vou dar continuidade, vou remover aqui esses diagramas que eu não vou precisar e vou ficar aqui somente com o diagrama aqui de realizar a compra, tá? Vamos lá. Vou ligar aqui para dizer que o meu vendedor também participa dessa operação aqui de realizar compra, tá? Então vamos relembrar aí os conceitos que nós discutimos no primeiro vídeo. Primeira coisa, associação de inclusão, include aquela associação obrigatória. Por exemplo, para realizar a compra a gente precisa realizar também o pagamento. Então eu vou colocar aqui realizar pagamento. Coloquei o realizar pagamento. E eu quero dizer que realizar pagamento é obrigatório ser executado a partir durante a execução do realizar compra. Para fazer essa relação de obrigatório, basta eu utilizar a minha relação de inclusão, include, tá? Include essa primeira aqui. Lembrando que o include, a seta vai do item, selecionei aqui, include, tá? A seta começa no item da minha funcionalidade e termina na funcionalidade que é obrigatória. Note que o estereótipo include apareceu aqui, então eu estou dizendo que a partir do momento que o cliente realiza a compra, eu vou alterar aqui para ficar igual, tá? Coloca aqui realizar, tá? A partir a funcionalidade realizar compra, durante a execução dessa funcionalidade, outra funcionalidade será invocada aqui, a funcionalidade de realizar pagamento. Um outro relacionamento definido entre casos de uso é o relacionamento de extensão, extends. A inclusão ela simboliza uma relação de obrigatoriedade entre dois casos de uso. Já a extensão, ela diz que durante a execução de um caso de uso, a realização de um caso de uso, um outro caso de uso ele pode ser realizado de forma opcional. Então eu vou adicionar aqui um outro caso de uso, vou chamar aqui de contratar seguro. Chamei aqui de contratar seguro. E eu quero dizer que contratar seguro é opcional durante a realização da compra. Então, o opcional é esse relacionamento especial chamado extend, tá? Então, seleciono aqui o meu extend, digo o início e o final. Lembrando, o extend, a setinha começa no item opcional e vai em direção ao item principal, caso de uso base. Já é o contrário do include. O include eu começo no caso base e a setinha termina lá no item que é incluído, tá? Então estou dizendo aqui que durante a realização de compra é opcional eu contratar um seguro. Durante a realização de compra pode ser que essa funcionalidade de contratar seguro que ela seja invocada, que ela seja também executada. Por fim, o relacionamento de especialização ou generalização ou herança, como queiram. Eu vou só reorganizar aqui o meu diagrama, anotem que eu posso mover aqui livremente, tá? Digamos que realizar pagamento, eu tenho dois procedimentos diferentes para realizar pagamento, tá? Eu posso realizar o pagamento via cartão, que é um procedimento. Eu posso realizar o pagamento
com dinheiro. Ambos são versões especializadas, digamos assim, de realizar pagamento. Em outras palavras, realizar pagamento é uma versão generalizada dessas duas outras funcionalidades, tá? Então, para demonstrar, para denotar essa especialização ou generalização, eu utilizo aqui a minha setinha branca, tá? Generalização, generalization, tá? E eu começo da classe do elemento que é específico para o elemento que é geral. Primeiro seleciono aqui generalização, ok? Mais uma vez, vou selecionar aqui a minha generalização, vou selecionar o elemento que é específico e vou até o item mais geral. Lembrando que esse relacionamento de generalização ele pode ser feito de caso de uso para caso de uso ou de ator para ator. Eu vou criar um novo ator aqui e vou chamá-lo de gerente. Chamá-lo aqui de gerente. E eu estou dizendo que o gerente é uma versão especializada de vendedor, é um tipo de vendedor. Então vou utilizar mais uma vez meu relacionamento de generalização. Então vou puxar aqui do gerente para o vendedor. Lembrando aí da regrinha, como já expliquei no primeiro vídeo, tudo que o elemento mais geral faz, o elemento mais específico também faz. Porém, qualquer funcionalidade que o elemento específico faça, o elemento mais geral não faz, tá? Então, para poder criar aqui a minha generalização, eu utilizo aqui o meu menuzinho para criar generalização, começando do mais específico para o mais geral. Então, com esse modelo simples aqui, nós podemos trabalhar todos os elementos básicos aqui do diagrama de caso de uso. Nós criamos atores, que são os elementos externos. Nós criamos casos de uso, são essas elipses. Nós fizemos associações entre atores e casos de uso para dizer que tais atores participam daquele caso de uso. Nós fizemos os relacionamentos especiais, que são a extensão, que é um relacionamento entre casos de uso, que mostra que um caso de uso é invocado de forma opcional em relação a outro, durante a execução de outro, melhor dizendo. O include, que também é uma relação entre casos de uso, que diz que um caso de uso é executado obrigatoriamente durante a execução de outro. E o relacionamento de generalização, que existe generalização entre casos de uso ou entre atores. Percebam que o único relacionamento que envolve ator e caso de uso é a associação. Todos os outros, extensão, inclusão e herança, tá? E generalização, ele envolve elementos iguais, de caso de uso para caso de uso, ou no caso da generalização, também de ator para ator. Criei o meu modelo, vou salvar aqui, vou botar aqui um save, colocar aqui uma pasta aqui, chamar aqui de modelo 1 e salvei aqui, pronto. Tenho lá o meu arquivo pronto para que eu possa utilizá-lo aqui nas minhas outras aulas. Então, com isso, eu encerro mais esse vídeo, uma demonstração bem breve de como utilizar o Asta para criar diagramas de caso de uso. Pratiquem, porque para pegar mesmo jeito vocês vão ter que praticar. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!